Acreditamos que o sucesso está nas relações, no conhecimento que agregamos. Vestibular 2020 URI Erechim. Inscrições gratuitas para prova ou nota do Enem pelo site vestibularuri.br até o dia 24 de junho. Prova online dia 27 de junho. Olá, meus amigos telespectadores do programa Expressão Universitária. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, assim como já destacamos nas últimas edições, sobre o aspecto econômico provocado pelo coronavírus, pelo Covid-19, na parte da economia, medicina, educação física e nutrição, e a psicologia também, que mereceu um programa especial nesse sentido. E o programa de hoje destaca, portanto, a parte da fisioterapia. Vocês vão ver que esta área está intimamente ligada à recuperação de pacientes e vai ficar demonstrado também a importância desse profissional formado pela universidade nos hospitais, na área da saúde como um todo, mas especialmente na parte da UTI. Para falar sobre isso, nós temos a presença no programa de hoje da professora Ana Lúcia Carvalho Morsch, professora, fisioterapeuta, com atuação inclusive no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Também temos a presença do preceptor Diogo Tapia, que atua atualmente no Hospital de Caridade. A nossa conversa, portanto, vai ser sobre a formação do fisioterapeuta formado pela URI Erechim e também a atuação profissional lá dentro do hospital, especialmente na UTI, como falamos. Bem-vinda, professora, bem-vindo, Diogo. Ok? Vamos para a nossa conversa, então, que é tratar da importância do fisioterapeuta neste momento de pandemia provocado pelo coronavírus. Pois não, professora? É um prazer estar aqui para falar sobre a nossa profissão, que atualmente está na mídia, está sendo muito comentada, está nas redes sociais. É algo que nos traz uma certa satisfação, porque é uma área, especificamente em unidade de terapia intensiva, é uma área que muitas pessoas desconheciam a atuação do fisioterapeuta neste setor. Então, acho importante nós salientarmos que a atuação do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva vai muito além da condução de um ventilador mecânico, que é também conhecido por respirador, aquela máquina que faz a respiração artificial. Então, vai muito além dos ajustes do aparelho, até porque é um trabalho multidisciplinar, multiprofissional. Então, o fisioterapeuta, ele em conjunto com o médico, com a enfermeira, com o nutricionista, com o farmacêutico, com todos os membros da equipe, eles vão decidir o melhor manejo dos indivíduos que ali estiverem. Então, acho importante, neste momento, nós alertarmos sobre todas as possibilidades. Existem inúmeras possibilidades dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, o fisioterapeuta, ele pode atuar desde a avaliação, da prevenção de complicações pós-operatórias, complicações até mesmo do tempo de permanência prolongado naquela unidade, e muitas atuações no sentido da parte motora também. A gente trabalha muito com mobilização precoce, que é algo que hoje em dia também está muito consolidado na literatura. Tem muitos trabalhos, muitas pesquisas apontam que quanto mais precoce for iniciada a mobilização desses indivíduos, tem um impacto já, um desfecho positivo no sentido de redução de dias de internação na unidade de terapia intensiva, redução de dias de internação hospitalar, reduz inúmeras complicações que esses indivíduos
podem adquirir durante a estadia na UTI, porque muitos pacientes acabam recebendo uma sedação prolongada, uma sedação profunda, até para melhor manejo, o controle da situação, né, do distúrbio e da doença. Então, acho importante nós salientarmos isso, que o fisioterapeuta, no ambiente de terapia intensiva, é um profissional, uma peça-chave. Até isso já está documentado em inúmeros artigos, revistas internacionais, inclusive, que acaba reduzindo os custos hospitalares justamente por ter esse membro na equipe que vai fazer com que esses pacientes vão ter uma alta precocemente. Além da redução de custos, é importante salientar que a permanência em hospital, quanto menos, melhor, né, Diogo? Perfeito. Assim como os demais profissionais da área da saúde, o fisioterapeuta também tem um papel bastante importante dentro de um hospital, né? Ele é mais um membro dentro de uma equipe multi-interdisciplinar com um papel fundamental, que é aquele que o fisioterapeuta é o profissional, que vai trabalhar tanto na prevenção como na recuperação também deste paciente. Hoje, o fisioterapeuta ele já está inserido dentro das unidades de tratamento intensivo muito antes da chegada do coronavírus, né? Existem regulamentações que exigem o fisioterapeuta 18 horas dentro de unidades de terapia intensiva. E isso já acontece nas instituições aqui da nossa cidade, do fisioterapeuta atuante 18 horas, ou seja, entrando às 6 da manhã, saindo à meia-noite, né? Então isso não é uma novidade, é algo que já é presente dentro do hospital, mas que com essa questão do coronavírus ganhou uma visibilidade maior. Porém, o fisioterapeuta não está somente dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele também está dentro das unidades de internação do hospital, né? Temos a unidade pediátrica, temos a unidade oncológica, temos a unidade de pós-operatório, temos a unidade clínica, e o fisioterapeuta acaba tendo um papel bastante importante em todas essas outras áreas. Porém, agora, nessa parte do coronavírus, uma visibilidade maior por questões da mídia, né, e pelas complicações que essa doença tem causado a esses pacientes. O fisioterapeuta, sim, tem um papel bastante importante na equipe multidisciplinar, e isso tem sido bastante enfatizado no dia a dia lá dentro do hospital. Ou seja, as decisões tomadas para o melhor manejo desse paciente, juntamente com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o pessoal da nutrição, o farmacêutico, tem sido algo bastante relevante e algo bastante positivo, né? Então, além dessas condutas ou desses planejamentos multidisciplinar, o fisioterapeuta tem um papel importante nas manobras de higiene brônquica, nas manobras de reexpansão pulmonar, nas manobras no ventilador para um recrutamento alveolar ou uma melhora do pulmão desse paciente, assim como também na manutenção e na melhora de força muscular, mobilidade articular, no qual é importante. A gente tem que olhar um paciente como um todo, não apenas em segmentos, pensando apenas na parte pulmonar, pensando apenas no hemicorpo direito ou no hemicorpo esquerdo, e sim a gente tem que pensar num todo. E a gente precisa, no momento que trabalha a parte respiratória, também trabalhar a parte motora, trabalhar a parte circulatória, trabalhar a parte cardiorrespiratória, né? Então, o fisioterapeuta tem, desde lá da sua formação até a hora de atuação, que passar por inúmeras etapas. E lá dentro do hospital, que é uma das áreas de atuação da fisioterapia, assim como a parte da ortopedia, a parte da neuro, a parte de paciente, a parte da fisioterapia do trabalho, a parte hospitalar é uma dessas áreas nas quais os acadêmicos todos passam por essa formação e depois no estágio, no qual eles vivenciam nos dois últimos semestres, a parte prática lá dentro do hospital, né? De forma um pouco mais enfática ou mais ativa, colocando a mão no paciente, vivenciando o prontuário, vivenciando essas questões
de trabalho multidisciplinar. Então, todo aquele início da formação do acadêmico, lá do início, parte teórica, até a chegada nessa parte prática é bastante importante. E como a prof. Ana Lúcia sempre fala para os alunos que estão no estágio hospitalar, é uma área de quem trabalha ali se apaixona, e quem está junto, a gente faz se apaixonar também por essa área, né? Eu sou prova disso, professor, de que já fui atendido várias vezes pelos formandos da universidade, e realmente as pessoas se apaixonam pela sua atividade. Mas isso o aluno descobre já no início da faculdade, ou já vem com esse perfil? Ou é vocês, professores, que convencem realmente que essa é uma área extremamente importante para a saúde? Eu sou suspeita em falar, né, porque é a minha área de atuação, então realmente é muito gratificante, né? Então, assim, eu sempre costumo falar para os alunos, geralmente eles chegam, os nossos alunos, eles têm medo de ir para o hospital. Então, é um ambiente que causa muito medo do desconhecido, medo porque são pacientes mais sensíveis, pacientes mais debilitados. Então, existe todo um trabalho, inclusive no sentido emocional. A gente trabalha muito esses alunos, nós vamos entrando aos poucos no ambiente hospitalar com as práticas das disciplinas teórico-práticas. Depois nós vamos entrando nos ambientes mais complexos, como as unidades oncológicas, unidade de terapia intensiva, ainda nas disciplinas teórico-práticas. E no estágio é o momento em que os alunos vão ter esse contato, essa imersão total com esses indivíduos mais debilitados, e eles realmente acabam se apaixonando. Um relato, assim, de vários alunos é que eles tinham muito medo do hospital. Quando eles chegavam no hospital, eles realmente se apaixonavam, porque é uma fisioterapia diferente. O paciente está ali, o fisioterapeuta ele tem que pensar, ele tem que avaliar, ele tem que ter um raciocínio teórico, científico muito bom, uma base muito boa, e isso a URI garante para os alunos, e para que eles possam formular um diagnóstico fisioterapêutico, o que aquele paciente precisa naquele momento e como ele pode contribuir com a melhora a curto prazo, em curto período de tempo, porque a fisioterapia no ambiente hospitalar, ela tem que seguir esta linha. Eu tenho que dar o meu melhor para aquele paciente e eu tenho que deixá-lo melhor do que ele estava. Então, eu sempre falo assim, que no hospital nós atendemos todas as áreas, como o Diogo já mencionou, ortopedia, neurologia, pediatria. Na unidade de terapia intensiva, é um ambiente em que também temos todas as áreas da fisioterapia à disposição do aluno, à disposição, eu digo à disposição porque são os pacientes que estão ali, e tudo aquilo que eles viram ao longo da formação, eles podem atuar na prática. Então, é um momento assim que realmente eles se apaixonam, porque eles veem o resultado sendo alcançado em tão curto tempo. Uma vez que cada paciente é uma aula diferente, né? É uma lição diferente. E estar pronto para atender pacientes diferentes, casos diferentes, isso também é uma realização profissional. Pô, eu me valorizo dizendo, pô, estou pronto para atender. E outro detalhe importante, eu vou identificar a minha atuação profissional posteriormente. Porque enquanto eu estou na universidade, eu tenho que atender todas essas demandas. Mas quando eu me formar, eu posso definir que áreas vou passar a atuar. Isso também é extremamente relevante. Perfeito a tua colocação. E realmente, durante o curso, os alunos já vão se identificando por algumas áreas específicas. E claro que o dia a dia, a vivência lá fora, depois no mercado de trabalho, vai fazendo com que eles direcionem o seu campo de atuação depois. Por isso da importância da formação e da importância do professor, né, na criação deste profissional. E o profissional fisioterapeuta que chega no hospital,
como a prof. Ana Lúcia falou, se apaixona, né? Mas a gente pensa assim que a gente não tem só essa parte hospitalar, né, da atuação do fisioterapeuta. Se vendo muito nessa questão da evidência agora na mídia do fisioterapeuta atuando dentro do hospital, a gente precisa pensar também de que depois tem o pós-alta, o pós-saída do hospital, e o fisioterapeuta continua tendo um papel muito importante no pós-alta, que é a manutenção de força, a manutenção da capacidade ventilatória desse paciente, fazer com que ele retome as suas atividades de vida diárias antes daquelas comorbidades que levaram ele à internação hospitalar. Então, o fisioterapeuta tem um papel fundamental dentro do hospital, mas também tem um papel muito importante fora do hospital, que é o atendimento domiciliar, que é o atendimento na clínica, na qual ele vai reestabelecer uma função do membro, no qual ele vai reestabelecer uma função pulmonar, no qual ele vai ter ganho de força muscular, na qual ele vai ter ganho de capacidade pulmonar. E isto é bastante importante. E alguns se identificam realmente, não só pela parte hospitalar, mas também o pós, a parte hospitalar. E que é o que eles vivenciam no dia a dia também lá na graduação, que são as experiências dentro do hospital, as experiências fora do hospital também. Perfeito. Professora, é um aspecto importante. O Covid-19, segundo as estatísticas, incide principalmente sobre os idosos. Então, existe um trabalho diferenciado a ser que os fisioterapeutas possam atuar especificamente? Uma pessoa, um trabalho é igual para todas as idades, ou os idosos são mais contemplados, digamos assim, pela atuação profissional? Não diria mais contemplados, mas o fisioterapeuta tem que ter um olhar diferenciado para essa população. Nesse sentido, nós trabalhamos muito com a educação desses indivíduos, com a prevenção de prováveis complicações. A gente trabalha muito na questão do fortalecimento deste organismo, né, no sentido assim de garantir uma força muscular adequada. Já está mais do que claro para nós da área da saúde que com o envelhecimento nós temos uma redução do número das fibras musculares, né, que é um processo de sarcopenia, que isso ocorre. Então é muito importante o fisioterapeuta, assim como o educador físico, também manter esta integridade muscular, justamente para que num momento de uma gripe, no momento de uma pneumonia, ou até esses indivíduos serem infectados pelo Covid, pelo SARS-CoV, né, que é o nome correto do vírus, no momento em que esses indivíduos sejam infectados, eles possam se recuperar mais rápido e ter uma recuperação adequada, né, mais adequada, assim, mais próximo do que seria o desejado, né? Não evoluir com complicações, porque a gente trabalha muito nesse sentido também da prevenção. Professor, eu queria que a senhora salientasse nesse momento, a senhora teve uma experiência no Hospital Albert Einstein. Que experiência foi essa e que importância ela está tendo na condução da sua formação aos seus alunos? Muito bem, Ademar, foi uma experiência riquíssima, foram 5 anos que eu passei. Não existia o Covid lá na época, Não né? existia, não existia naquela época, foram anos que eu trabalhei na unidade de terapia intensiva, nas unidades lá, vocês já devem estar acompanhando através do jornalismo, né? São muitas unidades de terapia intensiva, é um hospital referência na América Latina. Então, com certeza, foi uma experiência riquíssima que eu ainda trago nas aulas, ainda nos meus exemplos. E neste momento especial, nós temos contato com os fisioterapeutas de lá, com os profissionais do Hospital Albert Einstein. Então, sempre nas discussões de estágio, com os alunos das disciplinas teórico-práticas, eu estou sempre enviando material, enviando links de cursos gratuitos que essa instituição oferece para os profissionais da área da saúde. Então, inclusive,
esse contato direto até para que os alunos possam saber como é que é a atuação em grandes centros, né? Como é que é a atuação hoje no melhor hospital da América Latina, que é um hospital de referência e que nos ensina muito com as suas condutas, com as suas estratégias. Então, é importante falar que a unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, ela é um modelo para todas as outras unidades de terapia intensiva do Brasil todo. Então, existe uma padronização, um protocolo que os hospitais que recebem acreditação, assim como o Hospital de Caridade, no qual o Diogo trabalha, são hospitais que se espelham neste modelo, que é um modelo no qual a equipe multiprofissional trabalha em sinergia. Diogo, já estamos quase encerrando o nosso programa, mas eu acho que um aspecto importante a salientar, existe uma estatística, digamos, que a fisioterapia pode estar contribuindo para a recuperação mais rápida desses pacientes. Vamos imaginar que a fisioterapia não existisse, certamente as pessoas permaneceriam mais nos hospitais? Com certeza, Ademar. O fisioterapeuta tem um papel muito importante mesmo nessa questão da recuperação dos pacientes e no tratamento. A gente tem inúmeros estudos no qual mostram que sem a atuação do fisioterapeuta, o período de internação do paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva seria muito maior. O período de internação do paciente numa unidade de internação convencional também faria com que o paciente ficasse por um período muito prolongado dentro de um hospital. Então, o fisioterapeuta sim tem papel importante e fundamental no tratamento, assim como os demais profissionais da área da saúde. E se deve-se muito isso à quantidade de estudos que foram feitos nesse período, né? Os estudos acadêmicos, no qual os alunos estão frequentemente sendo estimulados a realizar, isso acaba, essa parte teórica, esses estudos fazem com que novos protocolos sejam elaborados, novos treinamentos sejam elaborados, nos mostra estatisticamente no quão eficaz é a atuação sim do fisioterapeuta dentro de um hospital. Dentro do Hospital de Caridade a gente tem fisioterapeutas 18 horas dentro das unidades de terapia intensiva, e o qual isso já nos mostra bastante resultado positivo no resultado desses pacientes pós-alta hospitalar. O agravamento ou a situação na qual esses pacientes estão retornando para casa está sendo uma situação um pouco melhor do que alguns anos atrás. As complicações na qual esses pacientes iam para casa alguns anos atrás eram muito maior do que hoje em dia, no cenário no qual a gente encontra. Porque a gente tem a fisioterapia de forma muito mais atuante dentro de uma unidade de terapia intensiva, temos uma fisioterapia muito mais atuante dentro de uma unidade de internação. E isso é bastante positivo para o paciente. Isso é bastante positivo para nós profissionais fisioterapeutas. Professora, que bom que a universidade possui esse importante curso na área da saúde, porque ela se caracteriza também com uma grande oportunidade profissional. Com certeza, Ademar. E inclusive nós estamos sempre estimulando os nossos alunos. Durante a graduação, nós acabamos estimulando a realização de uma especialização, que esses alunos possam se especializar. Então, acho que é importante nós ressaltarmos aqui que o fisioterapeuta que trabalha numa UTI, que é uma unidade de alta complexidade, eles devem fazer uma especialização, uma residência. O nosso Conselho Federal, ele dá o respaldo com a certificação da especialização na área de fisioterapia em terapia intensiva. Então, também existe na resolução que, pelo menos, o gestor da unidade de terapia intensiva, ele tem que ser especialista, deve ter o título. Então, nós, como URI, a gente contribui muito para a formação desses acadêmicos, que muitos deles já entraram em residências, muitos estão em Porto Alegre, em grandes centros, e têm compartilhado essas experiências conosco. Diogo, certamente muitos destes alunos, nossos diplomados, já passaram pela sua mão e muitos, com certeza, já têm sucesso profissional, inclusive permanecendo até dentro das instituições.
Com certeza. Hoje o hospital... Isso é uma satisfação para vocês que ensinam, né? Eu falo até com um certo orgulho, né? Porque hoje nós temos dentro do Hospital de Caridade 13 profissionais fisioterapeutas, e desses 13 profissionais, 11 são formados na casa, ou seja, são formados na URI Campus de Erechim. Então isso é bastante satisfatório tanto para a instituição URI Campus de Erechim, como também para a instituição Hospital de Caridade, que não precisa buscar fora da cidade ou fora do estado profissionais habilitados. A universidade sim capacita os profissionais fisioterapeutas para estarem atuando. Isso é bastante importante para ambas as instituições, tanto para a universidade como também para o Hospital de Caridade, no qual não precisa ir para fora para buscar um profissional gabaritado para estar atuando na sua instituição, e sim aqui mesmo, caseiro, em casa. Isso é muito bom. Bom, professora Ana, preceptor Diogo, obrigado pela presença. Acredito que a nossa conversa foi extremamente importante e esclarecedora aí aos nossos telespectadores que semanalmente nos brindam com a sua audiência. Grato pela presença, muito obrigado. Até a semana que vem. Acreditamos que o sucesso está nas relações, no conhecimento que agregamos. Vestibular 2020 URI Erechim. Inscrições gratuitas para prova ou nota do Enem pelo site vestibularuri.br até o dia 24 de junho. Prova online dia 27 de junho. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.